Apadrinhamento Médico, tudo bem com vocês? Como é que foi a primeira aula? Alguma dúvida? As dúvidas de vocês sempre bem-vindas nos nossos comentários lá do YouTube. Nós vamos dar sequência então à nossa aula e hoje nós vamos descrever um pouco melhor o eixo, não vou entrar nas doenças ainda, mas vamos descrever um pouco melhor o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Confira na nossa aula de hoje, dúvidas sempre bem-vindas lá nos comentários do YouTube. Muito bem, pessoal, nossa segunda aula, né? A primeira nós dividimos em duas etapas. Vamos apresentar então a nossa segunda aula. Nessa segunda aula nós estamos começando a detalhar um pouco melhor os eixos hormonais. Hoje eu vou ficar com vocês falando um pouco sobre o eixo do hipotálamo, hipófise e suprarrenal ou adrenal, tá bem? Então, relembrando, né, nossa aula anterior, hipotálamo então é um núcleo nervoso, né, uma área cerebral, onde essa área também, não coincidentemente, é a sede do sistema límbico, né, que são os centros das emoções. Então, por isso que hormônios e emoções têm essa relação íntima uma com a outra. O hipotálamo, por sua vez, ele vai estimular a hipófise, né? E todo o sistema nervoso autônomo, gerando as respostas tanto físicas como psicológicas em todo o organismo. Então nós estamos falando disso porque suprarrenal, cortisol, né, tem muita relação com emoções, com imunidade. Então esse é um eixo especial. Antes de passar para a parte das doenças, né, eu queria descrever um pouco mais esse eixo para vocês e a relação que ele tem com o sistema imunológico e também com a parte emocional. Esse eixo é um eixo especial de estudo, principalmente para a psicologia, para os psiquiatras, né? Que muitos links, muito elo de ligação entre o que acontece imunologicamente, emocionalmente e hormonalmente está neste eixo aqui, tá bem? Então nós podemos dizer que todo o sistema endócrino é mobilizado a partir do hipotálamo e daí vem essa expressão eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal. Então aqui em cima no hipotálamo ele produz o CRH, né, que é o hormônio liberador de corticotropina. Lembram disso? Que a gente não precisa não precisa decorar nada, né? Então, corticotropin releasing hormone. Então, lembra que esse R é quando é o hormônio de liberação, tá bem? Por sua vez, ele estimula a hipófise anterior a produzir o ACTH, adenocorticotropic hormone, tá? Então, hormônio adenocorticotrópico. O que é isso? Adeno de adrenal, córtico de córtex da adrenal, trópico porque ele é estimulador. Então a CTH, por sua vez, ele age sobre a suprarrenal e a suprarrenal produz cortisol no seu córtex e você tem um mecanismo de feedback negativo aqui, como você tem em todo o eixo hormonal, e ela produz androgênios também, principalmente o DHEA, que é o dehidroepiandrostenediona, que nós vamos falar um pouquinho dele também. Bom, então corticoide serve para quê? Para as defesas orgânicas, controle de reações alérgicas, equilíbrio de sal e de água. Então são sintetizados a partir do colesterol é a matéria-prima, no córtex da glândula suprarrenal. Então aqui é um corte histológico da suprarrenal, mostrando então que ele tem o córtex e a medula, né? O córtex produz então os glicocorticoides, produz também DHEA, e a medula produz o que? Adrenalina, por isso que vem de adrenal, tá bem? Então vejam que na medicina os termos não precisam ser decorados, né? Para suprarrenais liberar o cortisol, então, eu tenho que ser estimulado pela hipófise, pelo ACTH, e a hipófise, por sua vez, é estimulada pelo hipotálamo, pelo CRH, então agora vocês já são íntimos desses termos já, né? Muito bem, o cortisol é um hormônio bastante especial, porque uma das coisas que o cortisol faz é ditar o ritmo circadiano, ou ciclo circadiano. Então o cortisol é um hormônio que ele aumenta por volta das 3 horas da manhã, vejo aqui que por volta das 3 da manhã ele começa a subir, ele atinge o seu máximo logo ao acordar, né? Naquelas pessoas que têm a graça de poder acordar às 8 da manhã, nem tão mais cedo como nós, e ele cai no finalzinho da tarde, por volta das 3, 4 horas da tarde. Então, vocês vão ver na aula depois de síndrome de Cushing, que todas as vezes que eu doso cortisol, ou doso cortisol salivar meia-noite, ou eu faço um ritmo de cortisol. Eu faço o cortisol de manhã e faço ele de tarde, né? Para ver se ele está tendo esse descenso diurno aqui, tá bem? Então isso aqui é controlado pelo ACTH.
E aqui só uma foto, né, anatômica lá de como que é o eixo, né? Então lembrar lá que o nosso hipotálamo está lá em cima, no centro do sistema nervoso central. O eixo hipotálamo hipofisário então é composto por neurônios e vasos sanguíneos, né, que por sua vez estimula a hipófise a produzir a CTH e aí a medula e o córtex suprarrenal. Na verdade, a CTH é o adenocorticotrópico. Então, o córtico aqui significa que ele estimula o córtex da suprarrenal, que é então responsável pela produção dos glicocorticoides, tá? E aqui aquele link, né, gente, entre o estresse, o sistema imunológico e esse eixo tão especial que é o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal ou suprarrenal. Se a base de liberação hormonal está situada no cérebro, então as questões cerebrais interferem diretamente na secreção de hormônios, ou seja, o estresse e a ansiedade influem diretamente nos níveis dos hormônios, ainda que estes sejam sintetizados em glândulas fora do cérebro, porém controladas, comandadas por eles, e está aqui o nosso hipotálamo, tá bem? Bom, os corticoides e os hormônios androgênicos, né, principalmente o DEA, DHEA, dehidroepiandrostenediona, são substâncias mais relacionadas com o estresse. O DEA é um hormônio masculino fraco, ele é mais responsável por pelo, então geralmente quando você começa a ter a pubarca, né, que é o surgimento dos pelos nas crianças por volta de 8, 7, 8, 9 anos de idade, isso não é testosterona ainda, isso é o DEA que começou a aparecer, por isso que não compensa ficar repondo DEA para mulheres que querem melhorar a libido ou para atletas que querem melhorar o rendimento no esporte, porque o DEA é um hormônio fraco, hormônio que tem mais relação com pelo e transformação num composto que é o DHT, que é a dihidrotestosterona, então não compensa isso, tá? Eles têm uma série de funções, né, os glicocorticoides, influem na conservação da glicose, na síntese de proteína, regulação de ácido graxo, tecido adiposo, né? E essa relação entre o cortisol e o sistema imune se comprova sobre a sua influência sobre linfócitos T, né, citotóxicos, interleucina 2 e interferon. Vamos lembrar que nas doenças reumáticas ou nas doenças autoimunes nós usamos corticoide para fazer o controle disso. Tá? São corticoides externos, né, exógenos, que são parecidos ou iguais, quando a gente usa hidrocortisona, ao cortisol que nós produzimos aqui no nosso suprarrenal. Então, daí está o link entre estresse, imunidade e cortisol. Bom, eu sempre mostro para vocês o que o excesso do hormônio causa e o que a falta do hormônio causa, tá? Então, o excesso do hormônio leva a essa doença conhecida como síndrome de Cushing. Então, todas as vezes que eu tenho aumento da produção, eu tenho aqui osteoporose, aumento de adiposidade visceral, a pele fica fina, o rosto fica com cara de lua cheia, que é o moon face, eu tenho aqui a giba, né, que é essa gordura que vem aqui no dorso, eu posso ter equimose, síndrome metabólica, que nós vamos descrever e estudar isso muito estudadinho na nossa aula de síndrome de Cushing, que é uma das aulas mais complexas da endocrinologia, mas nós vamos ensinar para vocês tudinho. E por outro lado, quando eu tenho deficiência, eu tenho doença de Addison e eu tenho um quadro clínico totalmente reverso deste daqui. Então o paciente emagrece, tem hipoglicemia, tem perda de peso, anorexia, fraqueza muscular, mas nós teremos aulas específicas disso aqui para vocês, tá bem? E isso aqui, né, gente, nós, né, médicos, estudantes de medicina, estudantes da área de saúde, nem sabemos o que é, né? Estresse. Então, o estresse também causa elevação dos níveis de cortisol, e eles perduram enquanto o estímulo estressante persistir. Então, esse sistema, esse eixo, quando ele foi criado primitivamente, ele tinha como função a preservação da espécie, né? Então, eu estava na minha caverna e o leão saía para me comer. Então, o cortisol aumentava em níveis estratosféricos, né? Eu tinha força de 10 homens para fugir do leão e sobreviver. Se eu não fosse comido pelo leão, estava em segurança numa outra caverna, o meu cortisol imediatamente abaixava. Como os leões de hoje, né, não são tão fáceis de matar, esse estímulo vai perdurando, perdurando, e esse estímulo crônico, né, ele causa todos os reveses que o estresse causa na nossa vida. Tá? Então esse é o link, né, entre estresse e sistema hormonal. E o cortisol é o único hormônio que tem poder de derrubar os outros hormônios do eixo. Um dos principais hormônios que o cortisol consegue derrubar no eixo é a testosterona. Então nós temos muitos homens jovens com testosterona baixa porque o estímulo é contrarregulatório. Todas as vezes que o cortisol sobe, ele inibe a pulsatilidade do LH e do FSH e derruba a testosterona. Tá? Então os estressores crônicos causam níveis de cortisol persistentemente elevados e o organismo leva a uma falsa síndrome de Cushing ou um hipercortisolismo que não é por doença, né?
se bem que estresse também é uma doença. A secreção excessiva do cortisol afeta a cognição. Ele causa lesão de células cerebrais no hipocampo, né, que é uma região do cérebro responsável pela memória. Então, muitas vezes eu recebo pacientes do consultório dizendo que não estão conseguindo memorizar, guardar as coisas. O que é? Muitas vezes é o estresse pelo cortisol. E existem pesquisas várias hoje, uma delas é da Universidade de Michigan, uma pesquisa clássica, mostrando déficit, né, de cognição em jovens de 30 a 40 anos, diferente do que existia antigamente, né, o que acontecia antigamente aos 70, 80 anos de idade. Hoje, por conta do estresse, da ansiedade, isso começa bem mais cedo, tá? Então, muito cuidado. Pessoal, essa era a nossa aula de hoje, bem simples, bem concisa. Nós vamos detalhar todo o eixo, sem cansar vocês, tá? E as dúvidas de vocês são bem-vindas, façam as perguntas de vocês aqui no YouTube, no campo comentários. Um beijo forte para vocês, estudem, a nossa próxima aula nós vamos detalhar outros hormônios, eu vou fazer um mix, né, dos demais hormônios e detalhar todos eles juntos, tá bem? Forte abraço para vocês, bom estudo!